Olá pessoal, professor Jorge trazendo um exercício de calorimetria, especificamente calor latente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu joinha e compartilhe aí para crescer o canal, tá certo? Calor latente, o que é o calor latente? É a quantidade de calor necessária por uma unidade de massa para fazer uma substância mudar de estado, tá? O calor latente ele é representado por essa fórmula, calor latente de fusão. A gente vai trabalhar com calor latente de fusão nesse momento, e nós temos a quantidade de calor dividido pela a sua massa. Nós temos aqui uma questãozinha para a gente trabalhar e diz o seguinte: determine a quantidade de calor necessária para provocar a fusão total de um bloco de 200 gramas de gelo e está a uma temperatura inicial de menos 10 graus. E ele me diz que o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Mas antes disso, nós vamos utilizar aqui a equação principal da calorimetria para resolvermos essa equação. Nós temos Q é igual a M vezes C ΔT, onde M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura dessa massa. Quantidade de calor eu não tenho. A massa que foi me dada é de 200 gramas de gelo e a variação de temperatura é a seguinte: esse gelo está a 10 graus negativos e ele vai para zero. Ele quer saber qual é a quantidade de calor necessária para que eu eleve essa temperatura de menos 10 para 0 graus. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu tenho aqui que o valor da massa é 200, o calor específico do gelo 0,5 e a variação de temperatura eu tenho aqui, como eu tenho um valor aqui negativo, eu vou fazer o seguinte: eu tenho 0 menos, entre parênteses aqui, esse aqui eu vou colocar colchetes, menos 10, para a gente eliminar esse valor negativo aí. Então nós temos aqui que 200 que multiplica 0,5, eu tenho 100. 100 que multiplica 10 vai ficar 10, multiplica 10, isso vai ser igual a 1000. 1000 calorias é suficiente para eu levar essa barra de gelo de menos 10 a 0 graus. Agora, de posse dessa informação, eu vou resolver a questão do calor latente, que é o processo em que o gelo ele vai passar todo o processo de fusão, né? Essa quantidade de caloria foi até ele chegar a zero, só que quando ele chega a zero, ainda temos gelo dentro do recipiente, né? Ainda temos gelo e água. E essa temperatura de 0 graus ela permanece até todo o derretimento do gelo. Então, para isso, é preciso uma certa quantidade de calor. Então, como é que a gente vai calcular esse processo aí, todo esse processo de fusão? Então, nós temos aqui a quantidade de calor, vai ser igual ao calor latente, que multiplica a massa. Então, nós temos aqui quantidade de calor latente é 80, e a massa é de 200. Então, isso quer dizer que a quantidade de calor, para que ele permaneça ali naquele estado de fusão, vai ser essa multiplicação aqui, 80 vezes 200. Eu tenho 16.000 calorias. Lembrando que nós precisamos de mais 1.000 calorias, que foi a caloria inicial até ele chegar a zero. Então, temos mais 1.000 aqui. Total de calorias
17.000 para todo o período aí de difusão desse gelo.